Fala, galera ligada no canal Colina em Foco. Vou trazer agora uma dica especial para você que curte dar aquela secada no rival e está confiante na vitória do Vascão. É com muito orgulho que eu apresento a Bet Nacional como parceira oficial do canal Colina em Foco. Uma plataforma confiável, rápida e com as melhores cotações do mercado de apostas. Quer fazer aquela fezinha no Vascão? Então vem com a Bet Nacional, que é o lugar certo para você. Mas vale destacar que a aposta não é investimento, mas sim entretenimento e emoção. E precisa ser feita com muita consciência. Sempre jogue com responsabilidade. Saiba quando apostar, mas também quando parar. Lembrando que é proibido para menores de 18 anos. Aqui no Colina em Foco, a gente valoriza o jogo limpo, dentro e fora de campo. Então acesse o link da Bet Nacional que está na descrição e também no comentário fixado no chat. Faça seu cadastro e aproveite. Lembrando, com moderação. E fica ligado, porque vem muita novidade por aí, com a Bet Nacional, parceiro oficial do canal Colina em Foco. Vamos ao corte. Primeiro destaque, de hoje é o reforço na defesa. O Vasco encaminhando um acerto com o Zenit para ter Robert Renan por empréstimo até o meio de 2026. Vamos lá. O que temos a dizer sobre esse jogador? O Vasco buscou informações sobre ele no final do mês passado. O Zenit estava intolerante, só queria saber de vender o atleta. Passou aí pouco mais de 3 semanas, nenhuma proposta vantajosa chegou pelo Robert Renan e o Zenit então decidiu que vai emprestar com opção de compra. Opção naqueles moldes que a gente já conhece. Cumprindo metas, e aí se tornaria uma obrigação de compra, um valor fixado, e o Vasco pagando algo pelo empréstimo. Não consegui confirmar os valores, mas o que sei é que a negociação é nos mesmos moldes do Andrés Gomes, que chegou recentemente do Rennes da França. O Vasco pagou um valor pelo empréstimo dele, algo em torno de 500 mil euros, e vai pagar uma opção de compra, e que pode se tornar uma obrigação de compra, de 4 milhões de euros para o Andrés Gomes. O Robert Renan se encaixa um pouco nesses moldes, mas lembrando que zagueiro é mais barato. Então, não acho que deve chegar a 4 milhões de euros. Lembrando que são 4 milhões de euros por 60% do Andrés Gomes e o Zenit também negociando uma parcela desses direitos econômicos. O jogador nem estava com o Zenit, nem estava na Rússia, portanto, está no Brasil, está mantendo a forma no Ceilândia, time de Brasília, ele é de Brasília, então ele vem mantendo a forma. É claro que é uma forma ali, não é no ritmo de jogo e tal, mas o Vasco está confiante de que consegue registrar ele no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF, até a terça-feira, para que ele esteja apto a enfrentar o Botafogo quarta-feira que vem, dia 27. É isso, quarta-feira que vem, dia 27, em São Januário. Então, o Robert Renan já pode cravar aí como mais um reforço do Vasco, zagueiro canhoto que atua predominantemente pelo lado esquerdo da defesa Cruz Maltina. Chega ali para digamos, não para qualificar o elenco, mas chega na lacuna do Luiz Gustavo. Luiz Gustavo está saindo, Robert Renan está chegando. O que eu acho em comparativo com os dois atletas? O Robert Renan, enquanto era da base, ele era tratado como um jogador mais promissor que o Luiz Gustavo. Ele vai para o 5º clube na carreira, estava no Al-Shabaab da Arábia Saudita, no ano passado estava no Internacional. É um jogador experimentado, é um jogador mais pronto do que o Luiz Gustavo. Se o Luiz Gustavo vai ser mais jogador do que ele, a gente não pode cravar aqui. O que a gente pode cravar é que o Vasco está saindo de um jogador canhoto, com as características de boa impulsão, jogador que tem muita velocidade, para um outro jogador com as mesmas características, só que mais experimentado. Ouso dizer, evidentemente, que o Robert Renan chega para ser titular. Chega para ser titular. Com o Lucas Freitas, que fez uma péssima partida contra o Juventude, indo para o banco de reservas. Então, o Robert Renan chega para ser titular. A tendência é que ele chegue até amanhã ou sábado ao Rio de Janeiro, para que segunda-feira já treine com o elenco e terça-feira, evidentemente, sendo regularizado, registrado no BID, podendo integrar o time do Vasco na quarta-feira contra o Botafogo. Só que o Vasco não quer parar apenas no Robert Renan, não. Eu apurei, só que eu não consegui confirmar os nomes, e vale destacar que o Admar Lopes segue na Europa,
que além do Robert Renan, o Vasco está na busca de um jogador para atuar pelo lado direito. E tem uma verba para que isso aconteça. A grosso modo, o Vasco está tentando um Carlos Cuesta. Não é bem ele, porque ele já fechou com o Spartak Moscou, o Vasco tomou um balão. Mas é um jogador estilo Carlos Cuesta, que chega com status de titular. É um jogador, por exemplo, que tem perfil e possibilidade de ser até de seleção, como o Carlos Cuesta era. Então o Vasco está buscando esse jogador, esse perfil, um perfil xerifão, que não seja tão jovem como o Robert Renan, que tem 21, 20 anos, que tem ali uma idade de maturação para jogador de futebol, 25, 26, 27 anos. Só que o nome eu não consegui confirmar. O que eu tenho é que a palavra que foi me usada é um jogador indiscutível, que não tenha nenhuma ressalva sobre ele. Então eu estou no aguardo. E até hoje, quando eu coloquei a notícia do Robert Renan lá no Twitter, no Joel Silva 90, eu deixei bem claro quando fui questionado sobre o trabalho do Admar Lopes. O que eu estou achando do trabalho? Bem, a janela fecha no dia 20, fecha no dia 2 de setembro. Então eu tenho aí mais uns 12 dias para trabalhar e para contratar jogadores. E essa janela vai determinar para mim a avaliação do trabalho dele. Mas ele precisa urgentemente trazer esse zagueiro para atuar pelo lado direito, que seja titular absoluto, porque o Vasco hoje não tem zagueiro. Hugo Moura vem cumprindo a função, o titular da função era o João Vitor e o Vasco vendeu, e a torcida não gostava dele, mas é verdade, ele era o melhor zagueiro do Vasco. Ele era o melhor zagueiro cruzmaltino. E foi lá, tá lá no CSKA, já tá treinando, já foi anunciado. Então, o Vasco está ainda em busca de um zagueiro para atuar pelo lado direito. Existe ali uma verba para isso. Não é muita, mas é alguma coisa. Lembrando que o Vasco trouxe o Andrés Gomes, que já está no bid, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Está trazendo o Robert Renan e também está trazendo, ou está muito próximo de se concretizar, o Matheus França. Coloca na tela aí o Matheus França, e essa, de fato, eu considero como uma boa notícia. É um presente, mas não é o presente ainda que eu espero, que eu quero. Sinceramente, prefiro não, se eu fosse escolher, eu escolho um zagueiro para atuar pelo lado direito. Mas é claro que o Matheus França é sim, quando fechar, vai ser considerado uma baita contratação do Vasco. Eu apurei sobre isso hoje. E é a seguinte, o Vasco tem negociado com o Crystal Palace. O Vasco já conseguiu destravar o que dificultava a negociação em relação ao Matheus França. O Matheus França tem um filho pequeno, né? Tá um filho bebê, e está muito bem ambientado e habituado a Londres. Só que ele perdeu espaço no Crystal Palace. Ele gostaria até de permanecer na Inglaterra, na Europa como um todo. O Crystal Palace abriu essa prerrogativa, né, para ele procurar, que eu digo o staff dele, procurar lugares para jogar, né, time para jogar. Só que clube europeu, né, vai fazer uma aposta dessa num jogador que no ano passado se contundiu, perdeu grande parte da temporada, então não teve grandes avanços lá. O Crystal Palace abriu, portanto, possibilidade dele jogar no Brasil. O Cruzeiro tentou, as coisas não avançaram, mas o Vasco não. O Vasco foi em cima, de fato. Diniz, inclusive, pegou o telefone e ligou. Ele não estava tão, digamos, tão seguro de jogar, de voltar ao Brasil. Imaginava-se que é um passo atrás na carreira, mas como se trata de um empréstimo, ele aceitou. Então, entre ele e o Vasco, já está tudo ok. Inclusive, na apuração que eu tenho é o seguinte, a frase é: a tendência é que venha. Então, quando se fala dessa forma, é que, de fato, o que se existe apenas é uma costura entre o Crystal Palace e o Vasco. O Vasco tentava negociar nos moldes anteriores, há uns 3, 4 dias atrás, com o Crystal Palace, seria a possibilidade de repartir os salários, pagando mais ou menos a metade. A metade do salário dele fica algo em torno de 600 mil reais. O Crystal Palace entende que não, que o Vasco precisa pagar mais por ele. E aí os valores estariam beirando ali R$1 milhão. Então essa é a grande incógnita da negociação. É esticar a corda para se ter o Matheus França. Porque o Crystal Palace não se opõe ao empréstimo.
O Matheus França já deu o aval para jogar no Vasco. Ele que é cria do Flamengo, tem apenas 22 anos. E agora o Vasco vai ter que entender. A janela está curta. Até que ponto vai conseguir um jogador para o ataque que jogue em todas as posições? Porque o Matheus França joga pelo lado direito, joga por dentro, joga pelo lado esquerdo e, eventualmente, pode até jogar mais na frente, como um atacante, de fato, como um centroavante. Então, ele preenche todas as 4 posições do Vasco. Pode fazer a do Verratti, pode fazer a do Ryan, pode fazer a do Coutinho, pode fazer a do Nuno. Então, é um jogador polivalente, muito talentoso, e que no Flamengo, né, com o Flamengo com um elenco muito numeroso, foi até importante no período em que jogou. É um jogador que foi vendido por 20 milhões de euros. E o salário dele no Crystal Palace ultrapassa 1 milhão de reais. Né? Ele ganha em Libra por lá, fazendo ali a cotação, volta aqui para o Brasil em real, passa de 1 milhão. Então o Matheus França já está apalavrado, já está acertado com o Vasco, já deu o aval para jogar no Vasco, e agora o Vasco discute, portanto, a negociação com o Crystal Palace em relação a valores. Mas a tendência, como eu disse, vou até aqui usar a palavra de que me usaram, foi o seguinte: a tendência é que venha, porque já foi superado a questão dele permanecer na Europa ou não. Ele já foi convencido de que o melhor caminho nesse momento é jogar no Vasco, ter uma projeção, jogar um ano aqui no Vasco e conseguir recuperar o seu prestígio e retornar ao Crystal Palace, que hoje está muito bem encaixado. O ataque do Crystal Palace muito bem encaixado, ele acabou perdendo espaço. Então o Crystal Palace até entende, vai lá, joga, recupera a confiança e volta, garoto, porque a gente tem muito potencial em você. Então, infelizmente é isso. O Vasco vai se tornar ali uma barriga de aluguel, afinal de contas não tem condições de comprar o Matheus França, jogador que foi comprado por 20 milhões de euros, jogador de apenas 22 anos de idade. Então, ele vem ao Vasco com essa prerrogativa de vir aqui, vencer, vou recuperar a confiança, jogar bem, recuperar o bom futebol, recuperar a saúde e retornar ao Crystal Palace. Para o Vasco, particularmente, acho que é um grande negócio. Só que tem que ver em relação a salário. Eu, agora, vou dar uma opinião. Acho que é um bom negócio, mesmo com um salário alto. Jair ganha 900 mil, mas João Vitor ganhava também algo em torno disso. O Payet ganhava mais de 1 milhão. Então o Vasco fez ali uma gordura. O problema é que não mandou embora ou não se desfez de jogadores que estão encostados, como Jean Davi. O Alex Teixeira segue por lá. O Maurício Lemos, que foi contratado esse ano e já viu que não presta. O Vasco tem que enxugar esse elenco. E vai pagar para ver. Mas eu acho que o Matheus França cabe o esforço, cabe o investimento. E reiterando, a tendência é que ele venha. Conversando com pessoas próximas a ele, a tendência é que Matheus França reforce o Vasco no decorrer aí da semana. Só que tem aquilo. Para jogar contra o Botafogo, acho muito difícil. O Robert Renan até vai. O outro zagueiro, tenho minhas dúvidas. Mas, de todo modo, essa é a informação sobre o Matheus França, jogador, portanto, aí que está bem encaminhado para reforçar o Vasco tendo ali apenas que resolver questões salariais com o Crystal Palace para ele reforçar o Cruz Maltino neste restante temporada. Tem uma questão também em relação ao empréstimo. Seria um empréstimo simples, sem opção de compra ou obrigação, a princípio até o final do ano, podendo ser renovado por mais 6 meses. Essa aí é a questão em relação ao empréstimo do Matheus França.